pessoal. Bom, agora a gente vai começar a fazer algumas coisas no GeoGebra 3D, tá? Então você vai abrir o GeoGebra, né, normal, e aqui nós vamos exibir a janela de visualização 3D, ok? Tá aqui, né? A gente pode trabalhar junto com as janelas de visualização, né? Tem a janela do plano aqui e a 3D. Por enquanto eu vou fechar a janela de visualização do plano, vou ficar só com a janela de visualização 3D. Vocês agora clicar e arrastar com a ferramenta mover, ele vai girar, tá? a visualização, a perspectiva aqui, tá? Bom, pode ser, pessoal, que dependendo do computador, né, do hardware aí que você tem no seu computador, quando você tentar abrir a janela de visualização 3D, pode ser que o GeoGebra não dê um probleminha, né, e ele fecha, tá? Isso acontece por conta do hardware, né? Quer dizer, o hardware é insuficiente aqui para suportar a janela de visualização 3D. E neste caso, eu sugiro que vocês usem o GeoGebra Online. Lá você vai conseguir usar o 3D ou baixem, né, a versão 6 do GeoGebra, que é a mesma que está online, tá? Mas aí a versão 6 ela é um pouco mais leve e costuma funcionar a janela de visualização 3D também. Muito bem. Bom, aqui nós temos aqui as ferramentas, né, da janela de visualização 3D. Eu não vou passar por todas, né? Algumas são semelhantes, só vou comentar algumas aqui, tá? Vamos começar aqui pela ferramenta do círculo, né? Então nós temos aqui, ó, para fazer círculos em 3 dimensões, né, pessoal? A gente vai precisar de mais uma informação do que a gente precisava no plano. Então aqui, por exemplo, tem 3 opções para fazer círculo. Vou pegar a primeira aqui. Círculo dados eixo e um de seus pontos. Então, a gente vai selecionar primeiro o eixo e depois o ponto do círculo, tá? Bom, o eixo, pessoal, nesse caso, é uma reta, pode ser uma reta, uma semi-reta ou um segmento, tá? Não pode ser vetor, tem que ser reta, semi-reta ou segmento. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um segmento. Vamos fazer assim, vamos entrar aqui com 2 pontos e aí depois eu faço segmento por esses 2 pontos. Então vou pegar aqui um ponto de coordenadas. Vamos lá, vamos ver aqui, por exemplo, 5 para x, 5 para y e 1 para z, né? Ok, aí já fez o ponto A aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer mais um ponto agora. Então vou fazer 1 para x, não, vou fazer 2 para x, 1 para y e vou fazer 5 para z. Ok, tecla Enter. Tem aqui os pontos A e B. Agora eu vou fazer o segmento por esses 2 pontos. E aí eu tenho o eixo necessário para fazer o círculo, tá? Então agora, ó, círculo dados eixo em um dos seus pontos. Só que eu tenho um eixo, eu vou precisar de um ponto do círculo, tá? Então eu vou fazer mais um ponto antes. Vamos fazer aqui o ponto. Vamos pegar aqui 3 para x, 4 para y e 3 para z, por exemplo. Beleza, agora sim. Então eu vou, com a ferramenta do círculo selecionada, eu vou selecionar então o eixo e depois o ponto do círculo. O eixo é o segmento e o ponto do círculo. Pronto. Aí a gente tem aqui o círculo. Veja que a gente precisou, né, de mais informações aí para fazer um círculo, porque a gente está em 3 dimensões agora. A gente está trabalhando no espaço, ok? Então a gente tem aí
a construção do círculo. Bom, eu mexi aqui, vocês viram que eu mexi aqui, né? Aqui abaixo do nome da janela de visualização, né? Tem uma setinha aqui antes. Se a gente clicar nessa setinha, a gente esconde ou oculta a barra aqui de estilos, né? Deixando a barra de estilos aparecendo aí, ó, se eu quiser voltar para a perspectiva padrão inicial do GeoGebra, eu posso usar essas ferramentas aqui, tá? Então aqui, ó, você pode ir passando para ver o que pode acontecer, ó. Aqui, ó, essa símbolo de casinha, né? Se a gente clicar nela, a gente volta para a janela para a perspectiva padrão, tá? Essa é a perspectiva padrão, tá bom? Não começou assim porque eu alterei a perspectiva aqui para mim e salvei as configurações, mas essa é a perspectiva padrão do GeoGebra, né? A gente estava mais ou menos assim, beleza. Bom, existem também, né, para fazer círculo, uma outra ferramenta aqui, onde a gente precisa do centro, raio e direção, né? Ó, centro, raio e direção. Nesse caso, a direção, pessoal, pode ser uma reta, uma semi-reta, um segmento ou um plano paralelo, né, ao círculo que a gente quer fazer, tá bom? Então, vamos, por exemplo, né, fazer um plano aqui perpendicular a esse segmento, né? Então, vou pegar aqui, vou procurar onde tem a ferramenta para fazer plano, aqui, ó. Eu quero um plano perpendicular a um determinado segmento. Então, eu vou selecionar um ponto e uma reta, ou, no caso, aqui um segmento, né? Eu vou selecionar aqui o ponto B e o segmento aqui. Ele fez o plano, tá? O plano que passa por B e é perpendicular, né? É perpendicular aqui, ó, a este segmento, ó. Tá vendo? Beleza? Bom, esse plano foi nomeado de P, tá aqui na janela de visualização, ok? Então agora eu vou fazer mais um círculo com essa ferramenta, círculo, centro, raio e direção, tá? Então a gente poderia usar como direção, né, esse segmento também, uma reta, uma semi-reta, só não pode vetor. Neste caso, além dessas, além do eixo, né, poder usar um eixo, a gente pode usar um plano também, né? Então eu fiz esse plano, eu vou usar o plano. Então eu vou selecionar o centro agora do círculo que eu quero fazer, a direção que vai ser o plano, e eu vou fornecer o raio depois. Então eu vou clicar aqui num ponto que vai ser o centro, tá bom? Antes vamos fazer esse ponto aqui, né? Vou pegar aqui, ó, ponto em objeto. Vou fazer um ponto aqui, ó. E agora sim, vou selecionar a ferramenta círculo, centro, raio, direção. Então eu vou selecionar o ponto D, que é para ser o centro do círculo, a direção, que é o plano. E agora eu vou fornecer o raio. Vou colocar 5 aqui. Pronto, ele faz um círculo com centro no ponto D, né, e paralelo ao plano, que serviu de direção para esse círculo, beleza? Bom, além disso, nós temos uma terceira opção para fazer círculo, né, que é definido por 3 pontos. 3 pontos por quê? Porque se a gente tiver 3 pontos do círculo, mesmo no espaço, né, pessoal, esses 3 pontos já definem o plano que o círculo tem que estar, então é suficiente. Acho que essa daqui, bem tranquilo, né? Continuando, pessoal, vamos ver aqui agora ferramentas para criar planos, né? Então a gente tem aqui, ó, uma caixa de ferramentas só para planos, tá? Planos, um plano, né, por 3 pontos é o mais básico, né? A ferramenta mais básica para criar plano. Você precisa de 3 pontos não colineares, no caso. Bom, a segunda ferramenta para plano, ela já engloba a primeira, tá? E outras possibilidades, ó. Vou selecionar então essa segunda ferramenta para plano. Então ele fala, selecione 3 pontos. Então todas as vezes, todas essas dicas pressupõem, né, as condições necessárias para que um plano esteja definido,
Então, 3 pontos não é 3 pontos quaisquer. Se a gente selecionar 3 pontos colineares, não vai dar certo. Não vai criar o plano, porque 3 pontos colineares não define um plano, né? Então, a gente precisa de 3 pontos não colineares. Muito bem. A segunda possibilidade é pegar um ponto e uma reta, ok? Ou duas retas, ou um polígono. Bom, vamos explorar cada uma dessas possibilidades. 3 pontos, eu já criei aqui 3 pontos, ó, A, B e C, nos eixos de coordenadas. Vou selecionar com a ferramenta, né, plano selecionado, vou selecionar esses 3 pontos aqui. Então, ele cria um plano que passa por esses 3 pontos, ok? Eu vou deletar esse plano e agora, novamente com a ferramenta plano selecionada, eu vou selecionar um ponto e uma reta. Então, vou fazer uma reta aqui. Na verdade, eu já fiz, eu só vou exibir essa reta. Então, a reta que passa pelo ponto A e B. E agora, eu vou selecionar o ponto C e aquela reta. Que plano vai ser criado? Vai ser criado um plano que passa pelo ponto selecionado e pela reta. Tá? É um plano que contém esses elementos que a gente selecionou. Vamos selecionar o ponto C e a reta. Então, a gente tem aqui o mesmo plano, né, que a gente obteve ao selecionar esses 3 pontos, né, na primeira vez que a gente usou a ferramenta. Ó, tá vendo? O mesmo plano. Muito bem. Vou deletar de novo. Né? Agora, eu tenho que selecionar duas retas. Então, aqui também são duas retas, mas desde que essas duas retas definam um plano. E neste caso, para esta ferramenta aqui, plano é sempre o plano que vai conter os elementos selecionados. Tá? Então, são duas retas onde as duas retas pertencem ao plano que será criado. Então, que tipo de reta que a gente pode utilizar? Eu fiz uma outra reta aqui paralela à reta que passa por AB, tá? Então essa reta aqui, que é a reta G, é paralela à reta F, que passa por AB. Se eu selecionar duas retas paralelas, distintas, né, e paralelas, eu vou conseguir, isso define um plano? Sim, define um plano que contém essas duas retas, né? Então, eu posso utilizar duas retas paralelas. Vou selecionar elas. O mesmo plano de antes também foi criado, ó, o plano que passa pelos pontos A, B e C, tá bom? Vamos deletar. Que tipo de reta também a gente poderia utilizar, né? Além de retas paralelas? A gente pode usar retas concorrentes? Sim, né? Se eu tenho duas retas concorrentes e distintas, elas definem um plano, né? Então, eu posso selecionar duas retas concorrentes e eu vou criar um plano que contém essas retas. Então, eu vou selecionar a ferramenta reta. Quais são as duas retas concorrentes aqui? Essa daqui, né, que é a reta H, e essa daqui, que é a reta, que seria a reta G, ok? Bom, então eu fiz aí um plano que contém essas duas retas que são concorrentes. Já não é o mesmo plano de antes, porque agora eu usei uma outra reta ali, né? Então, mas desde que sejam retas paralelas e retas concorrentes, a gente consegue fazer o plano. Agora, se eu tiver, por exemplo, duas retas reversas, né? O que é duas retas reversas no espaço? A gente tem a possibilidade de ter duas retas reversas, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, que a reta H, que é essa daqui que eu selecionei, é uma reta reversa à reta F, que está lá embaixo, que está passando pelo plano XY, tá vendo? Essas retas reversas, elas não definem um plano, então não adianta a gente usar a ferramenta plano aqui e selecionar essas duas retas que
não vai ser criado nenhum plano. Ó, tá vendo? Ele criou ali um P, que seria um plano, mas não tem definição, né? Então não adianta, tá bom? Muito bem. Além disso, então essas são as ferramentas para plano, né? Eu usei só essa ferramenta aqui, né? Plano, que contempla já a primeira ferramenta. Além disso, tem outras duas que não estão contempladas nessa ferramenta plano. Plano perpendicular. Então, plano perpendicular, se eu quero fazer um plano perpendicular a uma reta, né? Eu tenho que usar essa ferramenta. Então, eu tenho que selecionar um ponto por onde vai um ponto que pertence ao plano e uma reta que é perpendicular ao plano, tá bom? E também nós temos aqui plano paralelo. Bom, vamos só exemplificar aqui, né? Então eu quero, por exemplo, um plano perpendicular à reta AB, que está lá embaixo, né? E esse plano eu quero que ele passe pelo ponto C. Então eu vou selecionar o ponto C e a reta que passa por AB. Então ele criou um plano, né? Eu vou ocultar algumas retas aqui. Ele criou então um plano que é perpendicular, ó, né? Perpendicular à reta AB e passa pelo ponto C, ok? Ó. Beleza? Muito bem. Vou deletar esse plano. E aí a última ferramenta para plano é quando a gente quer criar um plano paralelo a um outro plano. Se a gente já tem um plano, né? E quer criar um plano paralelo, passando por um determinado ponto, a gente tem essa ferramenta. Então eu vou selecionar, eu vou criar um plano aqui passando por C e paralelo ao plano XY, né? Ao plano que contém os eixos XY. Então eu vou selecionar o ponto C e o plano que contém os eixos X e Y. Pronto, já tem um plano paralelo.